E se eu te dissesse que nunca socializar é a estratégia mais rápida para se tornar a pessoa mais interessante da sala? Por que você ainda gasta saliva tentando convencer medíocres sobre a grandeza dos seus planos, se eles sequer conseguem governar a própria vida? Pense nisso. Você já sentiu aquele silêncio ensurdecedor no final de um sábado à noite, quando percebe que o seu celular não vibra há horas e que ninguém, absolutamente ninguém, parece se importar com o seu paradeiro? Essa dor no peito, esse vazio que surge quando as notificações desaparecem, costuma ser interpretada como um sinal de fracasso. Mas eu estou aqui para te dizer o que ninguém tem coragem de falar. Essa solidão não é um acidente, é uma consequência. Se você se sente isolado, talvez não seja porque você está fazendo algo errado, mas porque está crescendo rápido demais para o ambiente onde você vive. Enquanto você busca profundidade, o mundo ao seu redor se contenta com o raso. Maquiavel já sabia disso há séculos. O poder real não nasce em festas ou conversas triviais. Ele é forjado no isolamento, onde não existem máscaras para manter nem vozes externas para contaminar a sua visão. O que você chama de abandono, eu chamo de um filtro necessário que está limpando a sua vida de parasitas e conveniências disfarçadas de amizade. Ao assistir este vídeo até o final, você vai descobrir como transformar o seu isolamento em uma arma estratégica de autossuficiência, aprendendo o método exato para blindar sua mente contra a necessidade de aprovação e se tornar alguém tão seguro de si que nunca mais poderá ser manipulado ou quebrado por nada, nem por ninguém. Pense na sua vida como uma trilha em uma montanha íngreme. No início, a base está lotada. É fácil encontrar companhia, o caminho é largo e o ar é denso. Mas conforme você decide subir, o terreno muda. A inclinação exige mais fôlego, o caminho estreita e, gradualmente, as vozes lá de baixo vão ficando distantes. A solidão que você sente hoje não é um erro de percurso, é uma evidência de altitude. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas não quer subir. Elas querem o conforto da planície, onde a mediocridade é a língua oficial. Quando você começa a priorizar seus estudos, seu corpo, sua saúde mental ou seus projetos ambiciosos, você para de vibrar na mesma frequência daquelas conversas vazias sobre a vida alheia ou reclamações sem fim. E as pessoas notam. Elas sentem o seu crescimento como uma crítica silenciosa à estagnação delas. Elas não se afastam porque você é uma pessoa ruim. Elas se afastam porque a sua evolução as obriga a olhar para o próprio fracasso. E isso dói. Por isso, ser deixado de lado é, na verdade, um reconhecimento implícito da sua superioridade naquele ambiente. Entenda, o topo da montanha é, por definição, um lugar para poucos. Se você estivesse fazendo o que todo mundo faz, estaria cercado como todo mundo está. Portanto, não lamente o silêncio ao seu redor. Use esse espaço vazio para respirar um ar mais puro e focar na única pessoa que estará com você em todas as etapas dessa escalada: você mesmo. O isolamento é o sinal verde de que você finalmente deixou a manada para trás. Agora, olhe ao seu redor e faça uma pergunta que a maioria evita por puro medo da resposta. Essas pessoas estão aqui por quem você é ou pelo que você oferece? Maquiavel diria que o coração humano é um mecanismo movido a interesses e que a lealdade é uma mercadoria cara que poucos sabem negociar. Ele compreendeu, com uma clareza brutal, que a maioria dos laços que você chama de amizade são, na verdade, contratos implícitos de utilidade. Enquanto você for o ombro que ouve, a carteira que paga, a piada que diverte ou o degrau que eleva, você terá companhia. Mas isso é uma ilusão de ótica social. No ideal maquiavélico, a verdadeira face de um homem só é revelada quando o banquete acaba. Se você decidiu parar de servir o entretenimento alheio para focar no seu próprio banquete, e as cadeiras à sua volta ficaram vazias, não houve uma perda. Houve um desmascaramento.
Essas pessoas não eram seus aliados, eram parasitas da sua energia, e o desaparecimento delas é o maior favor que o destino poderia te fazer. Maquiavel diria que é melhor ser temido pela sua independência do que ser amado pela sua serventia. Quando você se torna inútil para os interesses mesquinhos dos outros, você finalmente se torna livre para ser útil a si mesmo. É nesse isolamento, livre de sanguessugas disfarçados de amigos, que você começa a construir uma base que ninguém pode derrubar. Se dói perceber que você era apenas uma conveniência, use essa dor como combustível. Maquiavel entendeu que o príncipe que depende da vontade alheia está fadado à ruína, mas aquele que encontra em sua própria solitude a força para não precisar de ninguém, esse sim, encontrou o verdadeiro poder. Essa luta que você trava agora, esse desejo desesperado de checar o telefone ou de se sentir incluído, não é saudade de pessoas reais. É uma crise de abstinência. Maquiavel compreendeu que a natureza humana é volúvel e que o homem médio é simulador e dissimulador, sempre em busca de gratificação imediata. Seu ego foi condicionado a buscar migalhas de aprovação como se fossem oxigênio, e agora que você cortou o suprimento, o seu cérebro está em pânico. Maquiavel afirmou categoricamente em sua obra: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Se aplicarmos essa lógica ao seu patrimônio emocional, você está sofrendo porque sente que perdeu o capital da validação. Para Maquiavel, depender do favor ou do aplauso dos outros é a forma mais perigosa de vulnerabilidade, pois você entrega as chaves da sua fortaleza nas mãos de pessoas que mudam de opinião conforme o vento. Isso é o que Maquiavel compreendeu sobre a sobrevivência do espírito. Enquanto você precisar de um curtir ou de um elogio para se sentir potente, você será um súdito, nunca um soberano. Ele parafrasearia sua situação atual dizendo que o desconforto que você sente hoje é o fogo necessário para queimar a sua vaidade infantil. É como um exército que, ao se ver cercado e sem provisões externas, é forçado a encontrar recursos dentro de suas próprias muralhas. O ideal maquiavélico nos ensina que o indivíduo que aprende a suportar o silêncio sem se desesperar torna-se invulnerável à manipulação. Se ninguém pode te dar a validação que você deseja, ninguém tem o poder de te tirar a paz quando decidir te ignorar. Esse crash emocional que você sente é o fim da sua dependência química do olhar alheio. Maquiavel diria que você está finalmente deixando de ser uma marionete dos afetos alheios para se tornar o arquiteto da própria vontade. O silêncio não é um vazio, é o espaço onde a sua verdadeira voz, livre de interferências, começa a ecoar. Agora que você limpou o terreno e entendeu que a solidão é um filtro, precisa ter cuidado para não cair na armadilha que consome os imprudentes. A amargura. O ressentimento é o veneno dos fracos, um ácido que corrói o recipiente antes mesmo de ser lançado ao inimigo. Existe uma verdade que ecoa através dos séculos. O ódio é conquistado tanto pelas boas obras quanto pelas más. Se você usar seu isolamento apenas para cultivar o desprezo pela humanidade, não está se tornando um mestre de si mesmo, está se tornando um prisioneiro do seu próprio rancor. A verdadeira estratégia reside em compreender que a solitude deve ser um laboratório, não uma cela. Em vez de se perguntar por que o mundo é injusto ou por que as pessoas são falsas, use esse tempo para observar os padrões do jogo humano de uma distância segura. Um homem que se deixa dominar pela raiva perde a clareza necessária para antecipar os movimentos do destino. Se você está sozinho, que seja para afiar sua inteligência, fortalecer seu corpo e clarificar sua visão, e não para se lamentar como uma vítima das circunstâncias. O isolamento é o momento em que o líder despeja suas vestes civis e veste sua armadura mental. A amargura é uma distração que o impede de ver a oportunidade única diante de você, a chance de se reconstruir sem a interferência de opiniões medíocres. Em vez de odiar aqueles que partiram,
sinta uma indiferença soberana. A responsabilidade por transformar esse deserto em um império é inteiramente sua. No momento em que você para de culpar o mundo e começa a usar o silêncio para forjar habilidades reais, deixa de ser o alvo do destino para se tornar o autor da própria história. A fortuna favorece os audazes, mas apenas aqueles que têm a disciplina de converter a dor da solidão na frieza do poder pessoal. Entenda de uma vez por todas. Esse silêncio que agora domina os seus dias não é um erro de percurso. É uma purificação necessária. A massa é movida por aparências e interesses voláteis, e a autoridade sobre si mesmo só é forjada quando o ruído da multidão desaparece. Você está vivendo o que os antigos chamavam de o deserto dos titãs. O isolamento é o pedágio da metamorfose. O instante em que se despe as vestes da necessidade social para vestir a armadura da autonomia mental. Sobre a natureza humana, fica o aprendizado. A maioria das pessoas não está ao seu lado por quem você é, mas pelo que você provê. Enquanto você era a fonte de entretenimento ou o depósito de dramas alheios, sua mesa estava cheia. No momento em que você decidiu investir em si mesmo e parou de servir aos interesses medíocres, elas evaporaram. Como foi afirmado categoricamente, os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Ao escolher a solitude, você deixa de ser o amigo útil para se tornar alguém respeitado pela própria autossuficiência. O maior perigo para um homem é a dependência do favor alheio. O que você sente hoje como um vazio é, na verdade, a desintoxicação da validação externa. Seu cérebro está viciado nas migalhas de atenção, mas o silêncio é a cura. A liberdade de não precisar de aplausos é o que separa o soberano do súdito. Estar sozinho permite que você seja a raposa que observa os padrões e o leão que protege seu território. Não se engane. A grandeza não é construída no meio da bagunça. Ela nasce no silêncio, assim como as obras de Da Vinci ou as meditações de Nietzsche. Se você está nesse deserto hoje, não gaste sua energia com a amargura, mas com a construção. Torne-se alguém tão potente e tão senhor de sua própria vida que, quando decidir retornar ao mundo, não será para buscar aceitação, mas para impor sua presença. O poder real é ser inquebrável na ausência de testemunhas. Use esse tempo para construir o seu império em silêncio. O mundo só precisa conhecer os resultados, nunca os seus sacrifícios. A familiaridade gera o desprezo. Quanto mais você se mistura à multidão, mais você se torna comum, previsível e, consequentemente, vulnerável. Nunca socializar não é um ato de misantropia, mas uma manobra de preservação de poder. Um homem que está em todos os lugares e fala com todos, entrega o mapa de suas fraquezas de bandeja para os adversários. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser muitas. Mas essa vontade deve ser mantida em segredo. Ao evitar a socialização fútil, você cultiva uma aura de mistério que força os outros a te respeitarem pelo que não sabem sobre você. Na ausência de informações, as pessoas tendem a imaginar uma força maior do que a realidade. O silêncio é uma armadura. Se você não está na mesa de fofocas, ninguém pode usar suas palavras contra você. Use o isolamento para se tornar uma esfinge. Difícil de ler, impossível de manipular e temida pela sua imprevisibilidade. Socializar com frequência contamina o seu propósito. O homem é um animal mimético que tende a adotar os vícios e os medos daqueles com quem convive. Ao evitar os medíocres, você protege a pureza da sua ambição. Sobre o contágio emocional, entenda. Se você caminha com quem se contenta com pouco, logo começará a achar que o seu muito é um exagero. Não há outra maneira de se guardar da adulação do que fazer com que os homens entendam que não te ofendem dizendo a verdade. No entanto, quase ninguém tem a coragem de ser honesto. Ao se afastar do ruído social,
Você deixa de ouvir os conselhos covardes daqueles que desistiram de seus próprios sonhos. Sua mente deve ser um tribunal onde apenas os seus resultados e a sua lógica têm direito ao voto. Estar sozinho é garantir que a sua bússola aponte para o seu norte, e não para onde o grupo decide ir por medo da tempestade. Ao recusar as conexões baratas, você para de gastar sua energia tentando ser compreendido por quem não tem capacidade de te alcançar. A solitude não te faz egoísta, ela te faz nítido. Chegamos ao momento da verdade, aquele que separa os que apenas escutam dos que realmente compreendem. O mundo não recompensa a intenção, mas o resultado. E resultados extraordinários nunca foram colhidos em reuniões sociais regadas à futilidade. Se você chegou até aqui e sentiu o peso de cada palavra, é porque o titã que habita em você despertou e não aceita mais as correntes da aprovação alheia. O destino é um rio impetuoso que inunda as planícies, mas os homens precavidos constroem diques no tempo da calmaria. O seu silêncio agora é a construção desse dique. Não espere que o mundo entenda a sua jornada. O mundo só entende o brilho da coroa, nunca o peso do isolamento necessário para forjá-la. Este caminho não é sobre ódio ao próximo, mas sobre um amor inabalável pelo seu próprio potencial. A partir de hoje, não olhe para o seu celular esperando um sinal de vida. Olhe para o espelho e veja o único aliado que nunca te abandonará. Pare de dar o seu poder aos outros através da sua necessidade de atenção. Recupere o seu império. Habite a sua solitude e transforme o seu deserto em um monumento à força de vontade. Quando você se tornar inabalável no silêncio, o mundo inteiro fará barulho para tentar te alcançar. Mas você já estará em outro nível, onde apenas o respeito e a grandeza podem respirar. Se esta verdade brutal ressoou na sua alma, é sinal de que você faz parte da minoria que não tem medo da própria companhia. Inscreva-se agora e ative o sino, porque aqui não alimentamos o seu ego. Nós fortalecemos o seu espírito com as verdades que a sociedade tenta esconder. Deixe nos comentários apenas as palavras: a solitude é necessária. Eu quero saber quem são os poucos que estão dispostos a atravessar o fogo para alcançar o topo. E para você que deseja ir além e apoiar a construção deste império, torne-se um membro do canal e tenha acesso ao conhecimento que os medíocres jamais terão. Nos vemos no topo, no próximo vídeo.